Olá, tudo bem com você? Eu sou Maria Luísa e estou aqui para continuar falando sobre constelação familiar. Muitas pessoas me procuraram porque ficaram interessadas a partir do que eu postei no primeiro vídeo. Isso me deixou muito feliz, porque as pessoas estão interessadas em conhecer algo que eu estou vivenciando na minha própria vida, os seus benefícios. E como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre o pai da constelação familiar. Esse ser iluminado que se chama Bert Hellinger. Ele é alemão, tem 93 anos, é formado em pedagogia, teologia, psicanálise e filosofia. Ele foi padre da Igreja Católica e trabalhou durante 16 anos como missionários na África entre as tribos Zulus. E no meio dessas tribos, a partir da sua observação, ele pôde ficar encantado como aconteciam fenômenos ali muito interessantes e diferente de tudo que ele tinha visto até então, com resultados muito beneficiosos. Por exemplo, ele conta que quando um indivíduo da tribo ficava doente, o sacerdote invocava um antepassado desse indivíduo, ele tratava o antecedente, né? E a pessoa que estava doente melhorava. E algo muito interessante, que esse antecedente vinha com os mesmos sintomas ou algo muito parecido. Isso deixou ele bastante intrigado. Ele continuou observando e aí ele descobriu essas três leis que ele trouxe para nós, que hoje funciona como uma terapia breve, que é a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. A primeira delas é a lei do pertencimento e é sobre ela que eu vou falar hoje para vocês. A lei do pertencimento diz que todos os membros da família têm o direito de pertencer. E são todos os membros da família, vivos ou mortos, todos têm o mesmo direito. Ninguém pode ser excluído do seu sistema familiar. E quando isso acontece, as consequências na nossa vida, no nosso sistema familiar, são graves e quase sempre se manifestam de uma maneira muito trágica. Daí nós vemos na nossa sociedade quase todos os dias grandes tragédias e ficamos nos perguntando: mas por que essa pessoa cometeu esse ato tão chocante sem nenhuma justificativa? Muitas vezes, essa pessoa que comete esse ato está num movimento que eu chamaria de solidariedade com algum membro da sua família, do seu sistema familiar, que foi excluído por algum motivo. E nas nossas famílias, a gente exclui, a gente julga, a gente acha que se alguém comete alguma coisa inadequada, a gente simplesmente tira do nosso meio. Isso é exclusão. A lei do pertencimento não tolera nenhum tipo de exclusão. E quando isso acontece, lá no nosso inconsciente, a nossa alma vai gritar por justiça. De alguma maneira, um descendente vai querer incluir essa pessoa que foi excluída. Por isso eu chamo isso de solidariedade familiar. Vocês podem observar que muitas pessoas repetem os mesmos destinos dos seus pais, dos seus avós, bisavós, e às vezes repetimos coisas que nem conhecemos, porque
O sistema familiar é algo muito amplo. De trás de mim tem a minha mãe, atrás da minha mãe tem a mãe da minha mãe e assim vai infinitamente. Nós somos somente um pedacinho dessa história muito grande. O que mais me encanta nesse descobrimento de Bert Hellinger é que ele partiu da prática para a teoria. Tudo isso foi resultado da observação dele na prática, lá entre a tribo Zulus. E lá ele descobriu essas 3 leis. E ele mostrou pra gente que essas 3 leis atuam na pessoa, no grupo familiar e até nas nações. Eu vou dar um exemplo hoje de 2 casos onde a exclusão acontece e faz muito mal para a nossa vida. Uma delas é o aborto. Quando alguém comete um aborto, quando passa por um aborto, seja ele natural, seja ele forçado, não importa como foi, essa criança abortada, ela tem que ser acolhida na família, ela tem que ser olhada, ela tem que ser incluída na família. E isso é algo que fica, é um registro na alma, no inconsciente. Então, de alguma forma, essa alma vai cobrar essa inclusão, porque a lei do pertencimento diz que ninguém pode ser excluído da família. E quando você passa por um aborto e depois você tem um filho, esse primeiro filho abortado tem que ser incluído na sua família. Ele seria o seu filho mais velho. E se você não faz isso, você esquece, você deixa para lá, é muito provável que o seu filho vá representar o papel dessa criança que foi excluída. E aí aparecerão os conflitos, as doenças que podem ser físicas, psíquicas, porque o filho que você teve depois, ele vai ser solidário com esse irmão excluído, que muitas vezes esse filho que você teve não tem consciência disso, porque tudo isso está registrado no inconsciente. E nós temos muito conteúdo no nosso inconsciente que a nossa razão não pode acessar. O outro exemplo que eu quero dar sobre a lei do pertencimento é a questão da adoção. Nós temos que entender que toda criança pertence a um sistema familiar. Quando você adota uma criança, você está adotando junto com ela o sistema familiar dela. Ela tem uns pais biológicos e essa criança, essa pessoa, ela vai ser fiel aos seus pais biológicos. E se você exclui isso da sua mente, do seu coração, essa adoção vai ser um fracasso. Por mais que você dê amor, vemos muita gente falando, mas eu dei tudo para ele, eu dei todo o meu amor, eu dei de tudo. Por que ele é assim? É um mal agradecido. Onde foi que eu errei? Não se trata de errar, se trata de entender como funciona essa lei. Se trata de abrir a consciência e trazer para a luz os nós que atam a nossa vida e nos desvencilharmos dela. Como eu disse anteriormente, nós somos só um pedacinho de uma história muito maior. E essa criança tem atrás dela os pais biológicos, que não importa por que eles não estão com ela, não nos cabe julgar, nos cabe aceitar, nos cabe respeitar o destino desses pais, nos cabe ser agradecidos. Graças a esses pais, nós hoje temos essa criança conosco. Então, quando a gente faz esse movimento de reconhecer, de incluir,
na nossa vida, de ser consciente de que nós não somos o pai biológico dessa criança. Quando nós entendemos que essa criança tem seus pais biológicos, e isso é lei, é lei. Eu li um artigo que na Alemanha toda criança é obrigatório colocar na certidão da criança o nome do pai biológico. Essa criança tem o direito de ter o nome do pai na certidão. Essa criança tem o direito de pertencer ao seu próprio sistema. E quando nós excluímos essa verdade que nós não podemos alterar, nós não vamos conseguir com que essa adoção que foi feita com tanto amor seja um sucesso. Quando, pelo contrário, a gente faz esse movimento, a gente reconhece que por trás daquela criança tem todo um sistema biológico, a nossa adoção é um sucesso sim. E essa criança, no inconsciente dela, ela sabe que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, e ela traz consigo a dor da exclusão, porque de alguma forma ela foi retirada do seu sistema familiar. Lembre-se sempre, essa criança tem um pai e tem uma mãe, e ela vai ser fiel ao seu pai e à sua mãe, aos seus pais biológicos, ao seu sistema familiar. Nós não temos como mudar isso. E eu quero terminar este vídeo contando para vocês sobre uma experiência do Bert Hellinger lá no meio da tribo Zulus. Um dia ele virou para um indígena e perguntou, para um dirigente, perguntou: o que vocês fazem quando no meio da tribo ocorre um assassinato? O indígena olhou para ele assim com aquela cara de: por que alguém cometeria um assassinato? O Bert repetiu a pergunta. Então, o que vocês fazem quando há um assassinato entre vocês? O indígena olhou para ele e disse: bom, nesse caso, a família que ficou sem o parente assassinado acolhe o assassino em seu seio. Forte demais, né? Se você gostou deste tema, se de alguma forma contribuiu com você, compartilhe ou deixe seu comentário aqui. Assim nos encontraremos outra vez. Minha gratidão.